Olá, investidor! Hoje nós estamos aqui com Guilherme Abud, sócio fundador da Persevera e gestor do fundo Persevera Compass, disponível na plataforma do BTG Pactual Digital. Guilherme, você pode contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória pessoal e sobre a Persevera? Eu estou há 25 anos no mercado financeiro, a maioria esmagadora desses anos, 22 desses 25, dedicados à gestão de fundos de investimentos. Comecei a trabalhar na Rede Grifo, depois passei pelo ING, depois brevemente pela Sul América, quando o ING comprou um pedaço da Sul América. Depois eu saí, fui fazer MBA, voltei, trabalhei no Votorantim Asset Management, Western Asset Management, novamente no HSBC. Tinha trabalhado no HSBC de 2013 a 2006, antes de fazer o MBA. Dessa vez como diretor de investimentos no HSBC, responsável pela gestão de fundos no Brasil, na Argentina e no México. E depois que o HSBC vendeu as operações no Brasil, no Bradesco Asset Management, juntando as equipes de HSBC e de Bradesco. Eu passei por várias partes da indústria de Asset Management, então eu comecei na parte de controle, back-office, depois fiz análise macroeconômica, depois trading, depois gestão de renda fixa, aí gestão de multimercados, enfim, desde então, há 18 anos faço gestão de renda fixa e multimercados e diretor de investimentos de um grande asset no Brasil. A trajetória da equipe é muito parecida, todos os gestores da Persevera são gestores também com 20, 25 anos de experiência, todos trabalharam a vida inteira em gestão de fundos de investimentos, então já tem bastante experiência em lidar com a transparência necessária e a comunicação necessária com o cliente de fundos, com a realidade de marcação a mercado, de cota diária, com os temores dos clientes nos momentos de volatilidade ou de queda de cota. Isso ajuda bastante, é uma equipe bem azeitada, uma equipe bem experiente, trabalhamos juntos há muitos anos. Alguns trabalham comigo há quase uma década, muitos já trabalharam juntos entre si nessas instituições, então grande parte, a semente da Persevera realmente é a equipe de gestão do HSBC Asset Management, mas também alguns outros profissionais que trabalharam comigo em outras instituições, incluindo o Bradesco, e aí formamos a Persevera em 2018. Você pode nos contar um pouco sobre a filosofia de gestão da casa? A ideia deste grupo que trabalha junto há bastante tempo é há algum tempo já a ideia de que a estrutura dos multimercados, que funcionou muito bem nos últimos 20 anos, precisaria ser modernizada, não iria e não irá funcionar tão bem para os próximos 20 anos. Né? Os multimercados no Brasil são muito bons, gestores muito corajosos, ganhadores de dinheiro, corajosos, inteligentes, né? Mas que historicamente são e fomos muito focados em juros e moedas. Então a maioria dos fundos multimercados no Brasil, apesar de se chamar multimercados, historicamente tem posições muito dominadas por DI, por NTNBs e por um pouco de operação de dólar real. A nossa ideia é que, olha, como a taxa de juros já veio de 45 para 6 e nós somos da turma que acha que ainda vai ter que cair muito mais e provavelmente vamos ter juros a Selic abaixo de 4%, senão a gente não vai sair dessa letargia econômica em que a gente se encontra, vai ser muito mais difícil conseguir grandes retornos compatíveis com o objetivo de retorno dos fundos, fazendo basicamente taxa de juros e um pouco de câmbio. Né? Também é a nossa cabeça que aquele período de câmbio no Brasil em que o real desvalorizava 40% e depois revalorizava 40%, também é uma coisa do passado. Agora, em anos bons, a moeda brasileira vai flutuar 5, 6, 7%, em anos ruins vai flutuar 5, 6, 7%. Então, esta dobradinha de juros e moedas, que sempre vai ser uma parte importante da gestão de multimercados, ela não vai mais conseguir responder pela integralidade do retorno de multimercados. Então, a nossa ideia sempre foi montar uma estratégia de multimercados muito mais com cara de hedge funds ou de multi-estratégia, né? Em que além de juros e moedas tivéssemos juros e moedas em outros países, seleção de ações com um perfil fundamentalista, arbitragem de risco, volatilidade, commodities, disciplina de busca por hedges. Então realmente algo que
funcione melhor olhando para este Brasil diferente que está por vir. Então essa é a nossa ideia sobre a melhor forma de explorar toda a versatilidade que um multimercados te dá. A Persevera tem uma visão de risco diferenciada, segundo vocês mesmos dizem. Vocês podem explicar para os investidores que estão nos assistindo do que se trata essa visão? Claro, vamos lá. Nós somos grandes fãs do Howard Marks, né? E o Howard Marks fala com bastante propriedade uma coisa que é muito verdadeira, que é o seguinte: a melhor forma de você ter uma performance superior de forma consistente não é só você dar o maior retorno possível quando você acerta um trade de forma muito grande. É você construir uma carteira completa, complexa, robusta, né, bem estudada, bem estruturada, que vá muito bem quando você está num período normal ou quando você acerta boa parte desses investimentos, não necessariamente o melhor fundo da indústria, né, porque este talvez esteja usando alavancagem de forma exagerada, mas é igualmente ou tão igualmente importante ou até às vezes mais importante também ter controle de downside, também ser capaz de sofrer menos do que o mercado, ou sofrer menos do que a concorrência nas grandes crises, nas grandes implosões de mercado. Então a gente coloca realmente o controle de risco no centro de tudo que a gente faz, né? A primeira forma de olhar isso é exatamente a maneira como estamos estruturados. A ideia de ter um multimercados, multi-estratégia com uma série de books diferentes, geridos por gestores muito especialistas naqueles books, é uma forma de você forçar a diversificação, para você fugir da tentação que de vez em quando acomete qualquer gestor na vida, de falar, não, esta posição é tão promissora que eu vou colocar toda a minha aposta nessa visão, nesse investimento. Isso para a gente é impossível. Nós somos obrigados a diversificar exatamente porque somos vários gestores focando em ativos diferentes, em estilos de gestão diferentes, em trading com maturidades diferentes. Então isso ajuda muito nas grandes crises você se segurar muito bem. Exatamente porque alguns trades não tem nada a ver com passou ou não passou previdência, com uma mudança na comunicação do Copom, ou com impeachment, ou com nada disso, né? Então tem algumas que certamente são relacionadas, outras que não são relacionadas com isso. Então a diversificação genuína, que ainda é pouco explorada no Brasil, é uma parte importante do controle de risco, né? A outra parte importante do controle de risco é exatamente uma série de defesas para que você nunca concentre demais em nenhum fator de risco. Então, além do gerenciamento de risco, além de uma política clara de stops, né, a gente ainda tem alguns limites autoimpostos de concentração para que a gente nunca tenha a tentação de que, mesmo geridos genuinamente, autonomamente, os books acabem sem perceber muito expostos a algum fator de risco comum, e aí quando vem uma crise, você é pego nessa crise com uma posição muito grande, muito alavancada. Então, nossa preocupação é sempre essa, é ganhar dinheiro com consistência, sem exagero de concentração, sem exagero de alavancagem e com uma política de busca disciplinada por fontes de hedge, por fontes de diversificação, por fontes de posições compensatórias, que quando uma parte do seu portfólio vai mal, outra parte vai bem, né? Porque já é difícil você convencer o brasileiro que está absolutamente viciado na estabilidade, na rentabilidade do CDI depois de 25 anos, né? O CDI é aquela coisa deliciosa que vai sempre para cima, com crise, sem crise, com queda de bolsa, com alta de dólar. Para o CDI nada disso tem problema, né? Já é difícil você convencer o cliente a sair deste CDI, que hoje em dia mal e mal te protege da inflação, né? Não existe acumulação de patrimônio no Brasil mais, investindo em 100% do CDI, 98% do CDI. Então é duro fazer esse cliente se desviciar do CDI e ir para a realidade que existe no mundo inteiro de que, olha, investimentos, qualquer investimento que não seja o CDI faz assim. Ele não precisa necessariamente fazer assim de maneira selvagem. Então a gente quer chegar nesta boa combinação entre sermos um fundo
multimercados de alta vol, é um fundo que sobe e desce bastante, mas que tem uma certa tendência, obviamente não é uma garantia, mas é uma boa tendência que tem sido observada nos últimos anos, de nas grandes crises a gente tende a sofrer bem menos do que a concorrência. Então, quando a gente juntou as equipes do HSBC e do Bradesco e reinventamos um pouco a área de multimercados do Bradesco, e foi um tremendo sucesso, foi um dos melhores fundos do ano naquele período. Escapamos bem da surpresa da eleição do Trump, escapamos bem do Brexit, escapamos muito bem daquele período muito de quedas agudas do Joesley, né? E agora, já como Persevera, já como gestor independente, também tivemos bons testes aí. Dezembro do ano passado foi muito difícil para a maior parte dos gestores de multimercados. Nós fomos bem, né? Tivemos cota acima do CDI. Né? Março, abril desse ano foi também complicado. Né? A nossa cota caiu menos do que grande parte dos concorrentes. Então essa é a nossa ideia, é ser um fundo ao mesmo tempo com uma alta volatilidade necessária para entregar CDI mais 5 para o cliente ao longo do tempo, mas que tem um cuidado todo especial para se blindar, de certa forma, de crises e descontinuidades, né, que levam, né, a cota lá para baixo, para -6, -7, -8. Isso é muito mais difícil acontecer na Persevera. Isso você diria que é um dos principais desafios dos fundos multimercados recentemente, com essas taxas de juros estruturalmente mais baixas? Acho que sim, é um desafio para todos nós, é um desafio para a Persevera, mas é um desafio para a indústria como um todo, porque o gestor brasileiro, de fato, é muito bom em gerir portfólios inteligentes e bem estruturados, muito focados em juros, em política monetária, na combinação de juros e câmbio, né? O desafio agora é continuar fazendo essa parte muito bem, mas essa parte ela é necessária, mas ela talvez não seja mais suficiente para você conseguir os retornos que deseja ao custo de uma alavancagem que não seja excessiva ou de uma concentração que não seja excessiva. Então, de certa forma, muitos gestores estão se estruturando dessa forma, para conseguir ter uma amplitude de atuação que também vá para outros asset classes. Acho que a diferença da Persevera é que a Persevera já nasce como um fundo bastante diversificado, né? Outros gestores foram se diversificando ao longo do tempo, quando foram ficando muito grandes. A Persevera acredita piamente na força da diversificação e na busca disciplinada por hedges, então já nasceu desde pequenininha um fundo com um DNA bem mais diversificado. Guilherme, como é que é o processo de tomada de decisão na Persevera? Na Persevera a gente tenta chegar, e temos chegado ao longo dos anos, num bom equilíbrio entre duas coisas muito importantes. A primeira é que cada gestor tem bastante autonomia. Cada gestor é efetivamente dono do seu limite de risco. O limite não é fungível, né? Eu, como diretor de investimentos, não retiro limite de risco, orçamento de risco de um gestor e coloco mais para o outro por achar que nesse momento essa classe de ativos está melhor do que a outra. A gente não acredita nisso. Quando você vai fazendo isso, você vai perdendo o poder de diversificação, que é um dos nossos pilares. Então o gestor tem bastante autonomia e ele é dono do orçamento de risco daquele book que compõe um pedaço do fundo. Porém, esse gestor não está desobrigado, de forma nenhuma, a dividir com os outros as suas teses de investimento e ser testado nas suas convicções, ser questionado. Então a gente tem um regime de uma série de comitês, comitê macroeconômico, comitê de estratégia, comitê de cases específicos, né? Comitê de market awareness, em que a gente tenta enxergar como é que está o posicionamento do mercado, se a gente não está entrando num posicionamento em que o mercado está muito alavancado naquele posicionamento e poderia ter um momento de correção, né? E são todas oportunidades para que os gestores dividam com os outros e sejam testados nas suas teses, e a gente tem discussões bastante acaloradas, né, nesse momento. No final do dia, o gestor decide o que ele vai fazer no portfólio. Mas este processo, num grupo que trabalha junto há bastante tempo e se respeita, né, e sabe conduzir esse tipo de discussão, é muito bom, né? O Fernando Fontoura, que é o nosso gestor responsável por ações fundamentalistas, ele fala isso muito bem. Ele fala, olha, por mais que eu conheça a empresa, conheça o management da empresa, conheça as vantagens comparativas da empresa, tenha toda a modelagem da empresa, eu sei
que de vez em quando eu tenho um ponto cego aqui de algo que eu não estou enxergando, ou na minha tese, ou na macroeconomia, ou uma forma de melhor explorar aquela posição, e eu quero que vocês me ajudem a enxergar as coisas que eu não estou ajudando. Então, realmente a força do grupo cristaliza e melhora as ideias individuais. Então, é um bom equilíbrio entre autonomia, mas com uma boa dose de trabalho em equipe, exatamente com a ideia de melhorar e entender mais o que está acontecendo ou cada case, né? As pessoas que vão visitar a Persevera às vezes se surpreendem, porque imaginam que quando vão entrar na mesa de operação vai estar uma baita gritaria, aquela visão um pouco antiga de gestor e tal. E quando entra lá é muito mais para a biblioteca do que gritaria. Então tem muito estudo, muita análise, muito desenvolvimento de ferramental, muita simulação, exatamente para que cada um vá muito munido dos seus cases para depois conseguir debater com os outros. Acho que uma outra característica bem interessante da Persevera é que, apesar de sermos 6, daqui a pouco 7 gestores, muito especialistas nas nossas áreas de atuação, todos somos muito versáteis. Então, todos já passamos por outras áreas antes, né? Então, por exemplo, o Nicolas, que é o nosso gestor de renda fixa e moedas fora do Brasil. Ele já fez renda fixa e moedas fora do Brasil, ele já fez renda fixa e moedas no Brasil, ele já fez análise estratégia, já fez modelagem de asset allocation, conhece profundamente valuation de equities, então consegue discutir de igual para igual uma modelagem, né, um discounted cash flow, uma modelagem financeira para a compra de uma ação com o Fernando Fontoura, que é o nosso gestor de equities, com o Marcelo Sagai, que é o gestor de equities top-down, com o Emerson, que é o nosso gestor de arbitragem e volatilidade no mercado acionário, né? A mesma coisa o Marcelo Sagai. Marcelo Sagai é muito focado há muitos anos em ações, mas com um approach top-down global. Mas ele conhece muito bem valuation, no começo da carreira dele ele fez muito DI, dólar e opção de dólar, então consegue discutir de igual para igual comigo, com o Helder, com o Nicola, sobre curva de juros, sobre inclinação, sobre excesso de prêmio, sobre câmbio. Então é uma equipe bastante versátil, isso ajuda a enriquecer bastante as discussões e a tomada de decisão. E o que você acha que o investidor precisa saber antes de aplicar seus recursos no Persevera Compass? Algumas coisas a gente já falou, algumas eu vou complementar. Então, ele é um fundo, a Persevera é absolutamente focada em fundos multimercados, né? A gente não faz outras coisas, é isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente é bom de fazer, é isso que a equipe que compõe a Persevera faz a vida inteira, né? Cada um na sua especialidade. Mas é um fundo que tende a ter alguma proteção de downside nas grandes crises. É um fundo com um perfil muito mais de médio prazo, não é um fundo de trading, é um fundo muito mais de posições um pouco mais estratégicas. Claro, tem books que têm horizonte de investimento de 4, 5, 6 meses, books que têm horizontes de investimento de 2 anos. Então, dentro da Persevera existem pedaços com horizontes de retorno um pouco diferentes, mas eu diria que o que nos une é uma filosofia de investimentos, de investimentos e não de trading, né? De estudar bastante, de desenvolver ferramental analítico proprietário, exatamente para conseguir construir carteiras inteligentes, carteiras robustas, com vistas a uma boa performance de longo prazo, consistente, não uma baita porrada para cima, depois colapsa para baixo, algo muito mais com cara de investimento de médio e longo prazo do que muito trading. Guilherme, muito obrigado pela disponibilidade, por vir compartilhar a visão aqui com os nossos investidores um pouquinho sobre a Persevera. Eu que agradeço, fiquem de olho na Persevera, é um fundo que aos poucos vai ganhando o seu espaço, com calma, com consistência, com controle de risco, mas com uma equipe bastante talentosa. Então sigam a Persevera, vai ser um belo fundo. Daqui 20 anos a gente quer olhar para trás e ter a satisfação de ter construído uma das melhores gestoras do Brasil. Se você tiver interesse em investir no Persevera Compass, você pode acessar o link abaixo, que você vai ser direcionado diretamente para a página do BTG Pactual Digital. E se tiver dúvidas, deixe seu comentário abaixo e nós vamos te ajudar. Muito obrigado e até a próxima.